Bom, gente, vamos construir uma elipse. Aí eu fixei uma linha em dois pontos, o verdinho e o azulzinho. E aí com o lápis eu vou esticar essa linha. Vou caminhar com a ponta do lápis para um lado, para o outro, vou para o outro lado de lá e vou fechar aqui a minha elipse. Supondo que eu não tenha feito nada de errado aqui com o lápis, eu consigo desenhar essa elipse dessa forma aí. Bom, o que nós estamos vendo aqui é uma elipse, né? Que eu tenho, este aqui é um foco, este aqui é outro foco. E é claro que esse barbante, ele é constante. Então, se ele é constante, a distância que o lápis está de um foco mais a distância que ele está do outro foco, ou seja, dos dois alfinetes aí, é sempre constante essa soma. Isso é que vai determinar uma elipse. Quanto mais esses dois focos estiverem afastados, mais achatada ela vai ser aqui, ó. Né? Nesse eixo ela vai mais a ser achatada e mais esticada ela vai estar nesse eixo. Quanto mais eu afastar os focos. Se eu chegar ao limite de afastamento, a única figura que eu consigo fazer é um segmento de reta entre eles dois. O que nos diz que se uma elipse tiver os focos tendendo ao infinito, né, se distanciando tendendo ao infinito, a figura que se torna, a elipse se torna numa reta. Então a reta seria o caso particular de uma elipse onde os focos vão para o infinito. Agora, se eu conseguir aproximar os dois focos para uma mesma posição, o que eu vou ter, né? Se eu colocar os dois focos na mesma posição, eu vou ter que, eu vou construir aqui uma circunferência em torno desse ponto. Então, o que é a circunferência? Ela é a elipse cujos dois focos ocupam o mesmo lugar espacial, né? Ou seja, se os dois focos se tornam num único foco. Ok? Então isso é elipse. Chamamos de excentricidade, né? Quanto mais ela for afastada. Então quanto mais você afastar a elipse, mais excêntrica ela vai ser. Ou seja, mais longe do centro ela vai se tornar. Então aqui é só essa discussão de construção. Agora a gente vai lá para a nossa aplicação disso, ok? Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência então no nosso estudo de astronomia e voltando a falar do Kepler. Eu terminei a última fala sobre o Kepler contando mais ou menos a historinha dele, quando ele assumiu o Instituto, o Observatório, né, de Tycho Brahe, e daí para frente ele começa a se debruça sobre os trabalhos de astronomia, ganhou o telescópio de Galileu, fez algumas correções com relação a formação das imagens, e aí, portanto, ele começou a trabalhar freneticamente sobre como provar que as ideias que Copérnico havia passado eram verdadeiras, né? E que toda aquela história de que os planetas giravam em torno da Terra, o Sol girava em torno da Terra, estava errado. Então tinha que provar de algum jeito como é que era a cinemática do nosso sistema solar. Então a preocupação dele, ele fez diversas órbitas absurdas para os planetas, para que elas pudessem caber dentro das posições que eram estudadas, né? Que já estavam demarcadas. As de Marte, né, tinha uma coletânea de posições muito boa, então em cima das posições ele acabou descrevendo a trajetória que Marte descrevia tem em torno do Sol. Aí ele percebeu que, na verdade, não é uma órbita circular, não é uma órbita estranha, né? É uma órbita elíptica. Ele falou, poxa, eu não pensei nisso antes, já que o círculo, né, como eu já falei ali na outra aula, o círculo nada mais é do que uma elipse que os focos estão ocupando a mesma posição espacial.
Então, portanto, o mais natural é que os planetas tivessem uma órbita elíptica, não necessariamente circular. Vamos entender as leis que o Kepler descreveu. Então, primeiro de tudo, vamos conhecer um pouco mais da elipse, tá? Então, eu falei lá que a elipse, né, é essa figura mais ou menos assim, tá feita à mão, tá meio ruimzinha. Aqui eu tenho os dois focos da elipse, tá? Vou chamar esse aqui de F1, esse aqui de F2. Vamos fazer algumas marcações da elipse. Vamos traçar aqui, ó, o eixo maior, ok? Vamos traçar, colocar aqui o centro da elipse. Então, esse centro eu vou chamar de O. Nem preciso colocar nenhum ponto, né? Deixa assim. A distância que vai de O até esse ponto aqui vai ser o ponto A, esse ponto vai ser o ponto A', tá bom? Vamos traçar aqui também o outro semi-eixo, o outro eixo, perpendicular aqui ao eixo A'. Então esse eixo aqui vai ser o eixo menor, B até B', tá? Então eu tenho o eixo maior A', o eixo menor B', ok? E aí eu vou chamar por Azinho a distância que vai do centro até A. Então tem um Azinho aqui, tem um Azinho aqui também. Vou chamar por Bzinho a distância que vai do ponto B até O. Portanto, de O até B' também eu tenho Bzinho. Tá bom? E finalmente, a distância entre o centro e um foco, essa distância, eu vou chamar de C. Então tenho C aqui, tenho C aqui. Portanto, qual relação que eu tenho? Que A' corresponde a 2 vezes o A. Que B' corresponde a 2 vezes o B. Que a distância de F1 até F2 é 2C. Isto aqui é chamada distância focal. Bom, esse aqui vai ser o semi-eixo maior, semi-eixo menor. Eixo maior, semi-eixo maior. Eixo menor, semi-eixo menor. Bom, agora a gente vai colocar um ponto qualquer nessa elipse. E vamos medir as distâncias que ele está dos focos. Então ele está a distância D de F1, a distância D' de F2. Certo? E para qualquer ponto que ele estiver nessa elipse, a soma de D com D' é constante. Então, D mais D' é constante. Certo? Bom, mas é constante e vale quanto? Se eu souber que é essa constante, eu vou saber uma propriedade importante da elipse, certo? Então vamos calcular quanto vale essa distância. Então D', vamos pensar que o ponto, vou chamar isso aqui de ponto P, tá? Que esse ponto P coincida com o ponto A aqui, ó. Então quando P ocupar o ponto A, eu tenho que a distância D mais D', né, a distância D' vai ser esse pedaço mais esse pedaço.
né? Isto daqui vale quanto? De A até aqui vai valer A menos C. Então eu tenho A menos C, que é essa distância, somada com essa distância. Quanto vale essa distância? É A mais C. Então veja que menos C mais C cancela. A mais A, 2A. Então, a distância D mais D' é sempre igual a 2A. Duas vezes o semi-eixo. Então, portanto, ela é igual ao eixo maior. Em qualquer posição que ele estiver aí, a distância que ele está, né, em relação aos focos, é sempre duas vezes o semi-eixo ou sempre o semi-eixo maior. Não importa se essa elipse tiver o formato de um círculo ou se ela for muito excêntrica, muito achatadinha, né? Então a gente chama de excentricidade, o quanto ela é achatadinha, ao quê? Então ela é a distância focal dividido por esse semi-eixo, por esse eixo maior. Então ela é 2C sobre 2A, que é igual a C sobre A. Ok? Então a excentricidade é dada por C sobre A. Essa é a relação de excentricidade. Então se C for igual a A dividido por A dá 1. Nós estamos no caso particular, né, de que isso aqui foi para o infinito. Se eu tiver um C igual a 0, né, ou seja, os focos estão juntos, se C for 0, 0 sobre qualquer coisa é 0. Então é a situação particular na qual tem o círculo. Ok? Bom, aí a gente também tem uma relação que a gente pode escrever que diz o seguinte: a primeira lei de Kepler diz o seguinte: a órbita é uma elipse e o Sol deve ocupar um Sol, certo? Então se o Sol estiver aqui, o planeta vai estar mais distante do Sol quando ele estiver aqui e mais próximo do Sol quando estiver aqui. Então o ponto mais próximo do Sol é chamado de periélio. E o ponto mais distante do Sol é chamado de afélio. Então, no afélio, ponto mais distante, qual é a distância que ele está? É A mais C. Só que o C, eu vou colocar como A vezes E. E aí eu coloco o A em evidência. Vai ficar 1 mais E. Então, no afélio, a distância que o planeta está é o produto entre o semi-eixo maior com essa soma de 1 mais a excentricidade. No periélio, portanto aqui, a distância vai ser A mais C. Eu fiz ao contrário. Não, tá certo. Periélio é essa aqui, desculpa. Quando tá aqui no periélio, mais próximo do Sol, eu vou ter A menos C. Ok? Então essa é a primeira lei de Kepler. Então, traduzindo aí, esmiuçando bastante a primeira lei de Kepler. Bom, a segunda lei de Kepler, essa aqui é chamada de, né, lei da
lei das órbitas. Então, todas as órbitas que o planeta descreve em torno do Sol, toda a órbita em torno do Sol, ela é elíptica e o Sol ocupa um dos focos. Se por acaso a órbita for circular, então o Sol vai estar num único foco que é o centro da circunferência. Bom, então isto é a primeira lei. A segunda lei diz o seguinte: o planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. O que quer dizer isso daí, né? Então, por exemplo, eu vou ter que apagar a lousa aqui rapidinho para a gente poder fazer a segunda lei. Na segunda lei, se o planeta estiver aqui, vamos supor que ele veio daqui para cá, certo? Então, se eu pegar esta área, vamos supor que daqui para cá ele demorou, vamos supor, 2 meses. De 2 meses, tá? E aí descrever essa área. Aí a gente vai fazer um cálculo dessa área aqui. E aí que o Kepler começa a usar pela primeira vez a ideia de um cálculo infinitesimal, né? Vai imaginando essa área aqui para poder ter uma área mais possível, mais correta possível, já que isso aqui é uma curva, né? Não é um triângulo. Então ele vai aproximar bastante. Os trabalhos dele vai levar o Newton lá a desenvolver, né? Pelo menos na visão do Newton, a teoria dos fluxos, né, que virou cálculo diferencial integral. Esta área, que eu vou chamar de área A1, e aqui T1, vai ser numericamente igual a outro trecho qualquer que ele vier daqui para cá, né? Aqui ele vem daqui para cá, daqui para cá. Essa outra área que a gente vai chamar de A2. Porque este período aqui também vai ser de 2 meses. Então, se um período de 2 meses afastado do Sol, ele descreveu essa área, mais próximo do Sol, ele vai andar mais aqui ao longo da elipse. Porém, esta área, em 2 meses, vai ser igual a essa área aqui. Então, A1 é numericamente igual a A2. Veja, isto faz com que o planeta acelere quando ele está se aproximando do Sol. Tá? Se isto daqui fosse circular, ele não estaria em momento algum mais próximo do Sol. Então estaria no movimento circular e uniforme. Mas aqui no caso é uma elipse, e aí tem um momento que ele está mais próximo do Sol. E quando ele está mais próximo do Sol, ele ganha velocidade. Mas ganha velocidade na forma que a área que ele descreve em tempos iguais é sempre a mesma. Então essa é a segunda lei de Kepler. Ok? Então essa aqui é chamada lei das áreas. Agora a gente vai para a terceira. Kepler percebeu, isso aqui 9 anos depois, né? Ele primeiro lançou essas duas equações aí, né? Essas duas equações, essas duas leis, e 9 anos ou 14 anos, agora eu confundi com o do Einstein, ele vai fazer a próxima
lei, né? E aí, a próxima é a seguinte. Ele percebeu que existe uma relação de proporcionalidade entre o quadrado do período de revolução do planeta em torno do Sol e o cubo do raio médio da órbita, né? Então, olha só o que ele percebe e conseguiu descobrir aí, né? Essa relação de proporção. Então, não importa se é Mercúrio, se é Vênus, se é Terra, se é Marte, se é Júpiter, se é Saturno, essa relação vai valer para todos eles. Era muito parecido com a lei de Bode, né? Mas acho que não tinha nenhum motivo pelo qual não tivesse visto a lei do outro e plagiado. Então, na verdade, ela simplesmente parece, né? Então, isso aqui era uma constante. Certo? Então, a gente pode fazer agora algumas continhas. Isso aqui é chamado lei dos períodos. A gente pode fazer aqui as continhas para a gente entender como a gente faz isso daí. Para isso, nós vamos pensar o seguinte, ó. O Sol, deixa eu ver, vou colocar aqui, ó, o Sol, né? Aí tem Mercúrio, aí tem Vênus, aí tem a Terra, aí tem Marte, Júpiter, Saturno. A gente pode colocar outros, pode colocar Urano e Netuno, que vai dar tudo certo aí, tá? Por quê? Porque estão todos girando em torno do Sol. Ok? Então tá, a gente tem essas representações, né, desde aquela época, sobre os planetas aí. Se a gente disser que existem então essas proporcionalidades, seria bem mais fácil a gente fazer. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Se eu tenho o período ao quadrado sobre o raio ao cubo da órbita, vamos supor, de Saturno, e quero comparar com a Terra, já que isso é igual a K e isso também é igual a K, isso tem que ser igual a isso, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar isto daqui, veja bem, de período de volta em torno do Sol de 1 ano. Então, o da Terra é 1 ano. Portanto, 1 ao quadrado é 1. A distância do Sol até a Terra, raio da órbita da Terra, a gente vai chamar de uma unidade astronômica. Portanto, 1 ao cubo é 1 mesmo. 1 dividido por 1 dá 1. Portanto, se eu quiser calcular o período de um planeta, período de revolução de um planeta ou o raio médio da órbita dele, eu posso usar essa lei do Kepler, né, considerando tudo igual à Terra, e faço uma relação, faço uma conta em relação à Terra. Então eu tenho, por exemplo, vamos supor, no exemplo que eu vou passar para vocês em PDF, tá de Mercúrio. Então vamos pegar outro Vênus, vai. Vênus. Eu quero saber o período de Vênus. Então, o período de Vênus, como aqui é 1 por 1 dá 1, é só jogar isso aqui para lá de cá. Vai ser o raio da órbita de Vênus ao cubo. E aí eu faço o quê? Tiro raiz quadrada. Raiz quadrada do raio médio da órbita ao cubo. E aí, portanto, sei qual que é o período dela. Ou faço ao contrário. Se eu quiser calcular o raio médio da órbita, eu tiro a raiz cúbica do período ao quadrado.
Se a sua calculadora não tira raiz cúbica, você pode fazer assim também, ó. Você leva a 1/3, que é a mesma coisa que está tirando raiz quadrada, raiz cúbica, tá? Como aqui é raiz quadrada, é a mesma coisa que tirar elevar a meio, né? Eleva a meio é a mesma coisa que tirar raiz quadrada. Certo? Então vamos pegar alguns dados aqui e a gente vai traduzir isso. Vou pegar aqui o de Vênus, que foi o que eu fiz primeiro. Vamos lá. Primeiro, o que eu faço? Eu vou pegar, chamar a distância que a Terra está do Sol de 1, certo? Então, o que é esse 1 na verdade? Esse 1 aqui, ele é 1,5, 10 elevado a 11 metros, que eu estou chamando de uma distância, uma unidade astronômica. E aí, se eu souber a distância que Vênus está em metros, né, em essa distância aí, 10 a 11 metros e tal, eu só pego a distância dela, divido pela da Terra. E aí eu sei quantas unidades astronômicas ela vai estar de distância. Então vou pegar aqui, ó. A distância dela é 1,08. Então a distância, o raio médio da órbita de Vênus é 1,08, 10 elevado a 11 metros. O que nós vamos fazer? Pega isso, divide por isso, vai dar 0,72 unidades astronômicas. Unidade astronômica. Certo? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar esse negócio aqui dentro. Então, o período de Vênus vai ser raiz quadrada de 0,72 elevado ao cubo. Ok? Faço essa conta e eu vou obter 0,61. 0,61 de um ano, né? Então isso aqui é aproximadamente 7,3 meses. 7,3 meses. Então é assim que a gente faz, tá bom? Opa! É assim que a gente faz. Vamos dar mais um exemplo. Para dar mais um exemplo, eu vou apagar aqui. Vamos dar um exemplo com Marte. Então, o período de Marte. Então eu pego, então eu sei que eu vou pegar primeiro lá a distância de Marte. A distância de Marte cadê aqui? É 2,28. Então eu pego 2,28, 10 elevado a 11, divido por 1,5, 10 elevado a 11, obtenho 1,87. Pego esse valor e vou colocar aqui, raiz quadrada de 1,87 elevado ao cubo. Isso me dá 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Ok? O número que deu aqui é só você dividir por 12, né? E aí você vai ter quanto que é. Então aqui deu 1, perdão, já fiz bobagem aqui. Aqui é 1, aqui é 1,52
1,52, aqui é 1,87, 1,87 é 1 ano e 10 meses, tá bom? E aí você pode fazer qualquer outro planeta. Lembrando que você tem a tabela, né, que eu passei para vocês, pega a tabelinha, pega os dados que tem lá e você pode brincar com isso daqui e conferir lá. Vai estar aproximado, né, ou vai dar em cheio, depende de qual é o valor que foi realmente informado ali. Se ele é muito preciso, vai te dar com grande precisão aí, tá bom? A parte de Newton, que vai ser a lei da gravitação, fica para a próxima aula, ok? Então, termina aqui. Bye, bye.